Abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus por esse
primeiro domingo do ano de 2015 em que nós estamos reunidos aqui na tua casa como teu povo. Obrigado, Senhor, pela disposição, obrigado pela liberdade que nós temos, obrigado pela graça que o Senhor tem dispensado a nós e por tua presença que sempre se manifesta quando nós nos reunimos. A palavra é do Senhor, o povo é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Então manifesta a tua graça e fale conosco nessa manhã, fala ao nosso coração. Tenha misericórdia das nossas vidas e que cada um de nós possamos levar a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã. Livra-nos das preocupações, das inquietações desse mundo e dá-nos a tua graça, pois é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Essa oração que nós chamamos de oração sacerdotal, ela faz parte daquela última noite que Jesus passa com os seus discípulos. Então, dá para imaginar Jesus, depois de andar 3 anos com os seus discípulos, sabe que essa é a sua última noite com eles. E se eu soubesse, vamos supor, se eu soubesse qual seria o meu último dia, esse meu último dia eu gostaria de passar com as pessoas que eu mais amo. E especialmente com os meus filhos, eu gostaria de lhes fazer algumas recomendações que com certeza já havia feito ao longo da vida, mas eu gostaria muito de reforçá-las naquele último dia. Então, é o último dia que Jesus está passando com os discípulos, e por isso que essas palavras, elas se revestem de um significado muito especial. Jesus quer enfatizar, Jesus quer deixar claro algumas coisas para eles, porque é o último dia, é o último momento, vamos assim dizer. É a última noite de Jesus com os seus discípulos. E aqui Jesus pontua algumas coisas. A primeira delas, o que é a vida eterna. A segunda delas é essa separação que existe entre o povo de Deus e o mundo. Jesus deixa isso muito claro. E a terceira coisa que fica muito clara no texto também é a importância da unidade ou da união desse povo de Deus, desse rebanho de Deus que Jesus veio formar. Então, primeira coisa, versículo 3. Aqui é uma escola bíblica, então quero que você acompanhe comigo esse estudo bíblico e se você tiver alguma dúvida, nós podemos interromper aqui, não tem problema nenhum. Versículo 3. A vida eterna é esta. Qual é a definição de vida eterna que nós encontramos aí no versículo 3? O que é a vida eterna? Eu acho muito importante nós trabalharmos esse ponto aqui sobre o que é a vida eterna. Eu não sei se aconteceu com você, eu já falei isso aqui muitas vezes na igreja, mas me ensinaram, e quando eu me converti, me passaram a ideia de que a vida eterna era somente para quando eu morresse. Quando eu morresse, eu ia para a vida eterna, eu não ia para o inferno, eu ia para os céus e eu ia desfrutar da vida eterna. Então, subjacente a esse ensino, que não está completamente errado, foi-me passada a ideia de que vida eterna é somente a ausência do inferno. Tenho a vida eterna, estou livre do inferno, quando eu morrer, estou garantido, meu passaporte está nas mãos, eu vou para os céus e vou viver para sempre com Deus. Esse versículo, ele expande a ideia, é isso que eu quero que nós compreendamos aqui nessa manhã.
Em algum momento aqui, Jesus está fazendo menção aqui da vida eterna, alguma relação com o inferno ou com o céu? Está? Não. Qual é a relação que Jesus está fazendo de vida eterna? O que é a vida eterna na concepção de Jesus, de acordo com esse versículo 3? Isso. Conheça ao Pai, conhecer aqui é muito mais do que um entendimento intelectual. Na Bíblia, na concepção judaica, a conhecimento ele está relacionado a relacionamento. Alguém poderia perguntar para alguém: você conhece o pastor Josué? Ele poderia dizer: eu conheço, porque já ouvi falar, porque já ouvi na televisão, já ouvi em tal lugar. Mas você já foi na casa dele? Tomou um café com ele? Conversou com ele? Sabe de onde ele é? Onde ele nasceu? No que ele trabalha? O que ele está fazendo atualmente? Não, não sei. Então você não o conhece. Então, quando a Bíblia fala a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, implica num conhecimento relacional. Então, para Jesus, a vida eterna é conhecer a Deus, viver com Deus e ter vida com Deus. Quem não tem vida com Deus, quem não tem relacionamento com Deus, não tem a vida eterna. Então, a vida eterna, ela começa quando nós conhecemos Deus e passamos a ter um relacionamento com Deus. E esse conhecimento de Deus e esse relacionamento com Deus só é possível por meio de Jesus Cristo. A única forma de sermos aceitos por Deus, a única maneira de um ser humano passar a ter um relacionamento com Deus é se Jesus o apresentar, é se Jesus o levar até Deus. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes nós vamos em alguns lugares, né? E tem ali uma pessoa famosa que todo mundo gostaria de conhecer e tem um amigo daquela pessoa. Eu já vi isso. Alguém chega naquele amigo e fala: nossa, você podia me apresentar ao fulano? Eu tenho vontade de conhecer o fulano, você pode me apresentar a ele? Você pode me levar até ele para a gente começar a ter um conhecimento? Então, assim é com Deus também. A única forma do ser humano se aproximar de Deus é por meio de Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus está dizendo, a vida eterna, ela começa quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus. A vida eterna começa quando nós começamos a andar com Deus. E nós só começamos a andar com Deus se isso acontecer por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios. Paulo vai ajudar a gente a compreender isso melhor. Se você estiver anotando, pode anotar aí 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber o quê? Vamos lá? A saber que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é reconciliação? O que é reconciliar? Vocês ainda estão na ressaca do ano novo, né? Só se reconcilia duas pessoas que estão brigadas ou que são inimigas. Você não reconcilia dois amigos. Reconciliação é para quem está num estado de separação. Reconciliação é para quem é inimigo. Então, os dois estão em inimizade, não conversam um com o outro, não olham para a cara um do outro, aí precisam ser reconciliados. E Paulo vai trabalhar isso muito bem, mostrar com muita clareza que a nossa posição depois da queda, depois do pecado, era de inimigos de Deus. Eu não sei vocês, mas para mim é muito claro o tempo que eu passei a ter comunhão com Deus. Eu nasci, ouvia falar de Deus, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu não tinha vida com Deus. E Deus também não tinha vida comigo. A minha posição era uma posição de inimigo, de separado de Deus. Eu estava debaixo da ira de Deus. Inimigo de Deus, separado de Deus, longe de Deus, longe das alianças de Deus, longe da graça de Deus, distanciado de Deus. Essa é a condição de todo ser humano depois do pecado. Apartado de Deus, inimigo de Deus, distanciado de Deus. Aí Deus enviou Jesus. Jesus é quem faz essa reconciliação. Jesus é quem reconcilia o ser humano com Deus. Humanidade, mas também ser humano individual. Alguém com muita propriedade disse que Jesus morreu na cruz, braços estendidos, porque com uma mão é como se ele pegasse a mão de Deus e com outra mão ele pegasse a nossa mão. Ele é a nossa reconciliação. Então a única forma de Deus nos aceitar na condição de amigos, de sermos apresentados a Deus, de termos um relacionamento com Deus, é por meio de Jesus, é vivendo com Jesus, é crendo em Jesus, é aceitando Jesus, os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus, aí nós somos reconciliados com Deus. Quando nós somos reconciliados com Deus, quando nós somos ligados a Deus, é como se você pegasse um ramo cortado e enxertasse ele no tronco de uma árvore. Aí ele passa a ter vida, ele passa a viver. Isso é a vida eterna. Então nós já desfrutamos da vida eterna a partir do momento que nós somos reconciliados com Deus. Qual que é a ideia de morte que a Bíblia passa para a gente? Morte é viver longe de Deus. Morte é viver separado de Deus. Morte é ser inimigo de Deus. O que é vida? O que é alegria? O que é a graça? É viver com Deus. É viver na vontade de Deus, é viver juntinho de Deus, é andar no caminho de Deus, é ter comunhão com Deus, é ter relacionamento com Deus. Isso é vida. Essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida, ela só brota em nós, ela só acontece em nós quando nós somos reconciliados com Deus. Por isso que você olha para a pessoa e fala, nossa, mas esse camarada aí tem uma vida extraordinária. Ele conhece Deus? Ele tem comunhão com Deus? Se não tem, a vida dele é miserável. A vida dele é uma desgraça. Porque a verdadeira vida, a vida eterna, que não acaba nunca mais, que começa aqui e passa para a eternidade, é quando nós temos relacionamento com Deus e comunhão com Deus.
o que Benedetti estava falando aqui outro dia, quando trouxe à nossa memória o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, é a presença de Deus. A vida eterna é a ausência da morte, é a ausência do pavor da morte, porque agora Deus é presente em nós, Deus está presente em nós, é Deus conosco. Por isso que Jesus chama Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós, presença de Deus em nós, isso é a verdadeira vida. E sabe o que é mais interessante? É que nós podemos desfrutar abundantemente dessa vida de Deus. Nós podemos mergulhar na abundância dessa vida. Sabe outra coisa interessante? É que nós podemos crescer na vida eterna, que é uma vida espiritual. Nós podemos crescer nela, nós podemos mergulhar nela, nós podemos viver plenamente nela e dela, é perfeitamente possível. Então, esse é o primeiro conceito que Jesus está trazendo aqui para nós. A vida eterna começa quando nós somos reconciliados com Deus. Qualquer ser humano, homem ou mulher, sem Jesus, ele é inimigo de Deus. Ele está separado de Deus. Ah, coitado, mas ele já vive numa pobreza tão grande, ele já vive numa miséria tão grande. E, olha, se não tiver Jesus, está completamente perdido. Não tem Deus, não tem vida com Deus. A posição, isso é importante se entrar na nossa cabeça, porque parece que não entra, né? O homem sem Jesus, ele está separado de Deus, das alianças de Deus, ele é considerado como inimigo de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, está no estado da ira de Deus, uma ira de Deus que paira e que vai se manifestar, mas que já se manifesta. Agora, em Jesus, então, nós somos reconciliados. Então, voltando aqui ao versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna, ela acontece quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Deus é, quando nós damos a glória que Ele merece, quando passamos a caminhar com Ele por meio da reconciliação que a fé em Jesus Cristo produz na nossa vida. Esse é o princípio mais básico e elementar da fé cristã. Isso aqui é o alicerce, isso aqui é a base da fé cristã. Nós não podemos perder esse alicerce, não podemos perder essa base. Então, ou eu tenho a vida eterna já agora, e vivo nela, e já estou livre do inferno, ou eu não tenho. Tem muita gente que está achando que a vida eterna é para quando ele morrer. Meu amigo, se você não vive com Deus agora, no caminho de Deus, na comunhão com Deus, numa vida com Deus, você já está morto aqui, e quando passar os umbrais, aí que a coisa vai pegar mesmo, aí que o bicho vai ficar feio. Porque quem não tem vida com Deus aqui, não vai ter depois que morrer. Que coisa mais esquisita é essa? Então a vida eterna é aqui, ela começa aqui. Ela começa aqui, eu estou vivendo ela aqui, e quando eu fechar os olhos, eu continuo vivendo ela com Deus. Mas se eu não estou vivendo ela aqui, depois que eu passar os umbrais, eu não vou viver ela do lado de lá. Quem não vive com Deus aqui, vai viver depois que morrer? Então, ou nós vivemos com Deus aqui, e aceitamos essa vida de Deus, que é a proposta de Deus, e já vivenciamos ela aqui depois que morrermos, ou nós nunca vamos vivenciá-la.
Aí a gente trabalha aquela ideia, não, mas o camarada, no último suspiro, e tal. Amém, glória a Deus, mas ele passou boa parte da vida dele sem desfrutar da verdadeira vida. A vida eterna, ela começa aqui. A vida eterna, ela começa quando nós somos reconciliados com Deus. Se alguém está em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1, o que está escrito aí? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se está em Cristo, está em comunhão com Deus, vivendo a vida de Deus, não tem condenação. Se não está em Cristo, não está vivendo com Deus, não tem comunhão com Deus, está na condenação, é inimigo de Deus, está separado de Deus. Essa é a situação. A verdadeira vida não é a que o mundo oferece. O mundo não tem vida para oferecer. Vida só vem de Deus. Ele é o autor, o consumador, o sustentador da vida, da nossa vida, da vida eterna. Isso só pode acontecer e se dar por meio de Deus. O mundo não tem vida para nos oferecer. Em relação à vida eterna, alguma pergunta? Pois não. É a mesma justificação. A vida eterna é um pacote, né? Que é reconciliação, justificação, santificação e glorificação, né? Então, arrependimento, fé em Jesus, arrependimento dos pecados, fé em Jesus, vida eterna, nova vida, vida com Deus, né? Reconciliados com Deus, justificados, pois, por meio da fé, temos agora paz com Deus, vivemos em paz com Deus e caminhamos em santificação até a glorificação. O que é a glorificação? Exatamente, a glorificação é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Pensa bem. Herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com Jesus. Assim como Ele é, seremos nós. Alguns dizem que a salvação é voltar ao paraíso, né? E parece-me que a glorificação é muito mais do que uma volta ao paraíso. O que Deus tem reservado, o que Deus tem preparado para nós nesse estado de glorificação, nesse estado de herdeiros com Cristo, é coisa que a gente nem consegue imaginar. Por isso que o sofrimento no tempo presente, a renúncia ao pecado, a renúncia ao mundo, é nada comparado com aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos. É nada. É absolutamente nada. Mas eu estou sofrendo aqui no mundo, a tentação é muito grande, a luta é muito grande, eu não dou conta e tal. É falta de compreensão. Porque o que Deus tem preparado para nós, nessa comunhão com Ele, que começa aqui, e naquilo que nós vamos receber, né? Paulo diz que olho nenhum nunca viu, nunca passou pela mente, nem pelo coração humano, aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas é pela fé. Então, primeiro ponto, a vida eterna. Segundo ponto, Jesus cumpriu a missão que ele recebeu de Deus. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Eu te glorifiquei na terra, consumei. O que o Senhor me entregou para fazer, eu fiz. Isso aqui é missão. Então, Jesus veio a esse mundo com uma missão. Jesus veio a esse mundo para viver
uma vida que Deus queria que ele vivesse. Jesus veio a esse mundo não por vontade própria, e nem para viver uma vida para ele mesmo, uma vida própria para ele. Mas Jesus veio por vontade do Pai, viveu de acordo com a vontade do Pai e morreu de acordo com a vontade do Pai. Então Jesus cumpre a missão que recebeu da parte do Pai. Eu te glorifiquei na terra. Como é que Jesus glorificou a Deus aqui na terra? Oi? Cumprindo a missão dele. Como é que a gente glorifica a Deus? Obediência. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos a vontade de Deus. Nós não glorificamos a Deus só quando nós gritamos glória a Deus. Tem gente que glorifica muito mais a Deus e nunca deu um glória a Deus assim, nunca gritou glória a Deus. Mas ele glorifica a Deus fazendo a vontade de Deus. Até um dia eu fiquei assim, muito apertado, né? Porque, cadê o Rodrigo Braga? O Rodrigo era o presidente da Mocidade, tinha um encontro de jovens ali no Jundiaí, na igreja da Assembleia, e o tema do congresso era dando glória a Deus. E eu preparei a minha mensagem, né, com base em Isaías, que nós glorificamos a Deus com a vida que nós vivemos. É a minha vida de obediência que glorifica a Deus ou não. Então tem muita gente que fala glória, glória a Deus, e berra glória a Deus, mas não glorifica a Deus, porque a vida dele não é a vida de obediência, não é a vida de serviço a Deus. Então quando Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, foi porque Jesus se submeteu completamente à vontade de Deus. Isso não significa que você não pode gritar glória a Deus, claro que pode, mas não se iluda. Grite glória a Deus à vontade, é bom, eu gosto, né? Eu acho que tem que gritar mesmo, mas se a sua vida não é uma vida de obediência, você está se iludindo. Está se iludindo. E aí eu preparei a minha mensagem nessa linha, né? Glorificar a Deus é muito mais do que gritar glória a Deus. É obedecer a Deus em tudo, é fazer a vontade de Deus. Aí sim, eu renuncio para Deus viver. Eu morro para Deus viver. Então eu estou glorificando a Deus, eu estou dando a minha vida, a minha existência para Deus, né? E cheguei nessa linha, e antes de eu pregar, eles passaram a palavra para um missionário, um baixotinho assim, ele gritou meia hora, ele incendiou a igreja gritando de glória a Deus e glória, glória. Eu falei, estou enrolado agora o que eu vou fazer aqui? Acho melhor ir embora para casa, né? Mas o pastor Salvarino, um pastor muito sábio, de uma sabedoria que eu admiro profundamente. E eu estou ali agoniado, sem saber o que eu vou fazer. Ele pegou a palavra e falou assim, irmãos, desse jeito, irmãos. Tem gente que você não pode pôr um microfone na mão dele que ele transforma. Ele pegou o microfone, ele se transforma num glorificador a Deus. Mas nós glorificamos a Deus com a vida que nós vivemos. Às vezes a pessoa está sentada aí no banco, não dá glória a Deus, não fala nada, mas você põe o microfone na mão dele, ele vira uma celebridade e uma santidade. Aí eu respirei aliviado, né? Eu falei, aí eu pude pregar a minha mensagem em paz e tranquilo, né? Exatamente, Então, quando Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, o que Jesus está dizendo? Vamos lá, irmãos. Quando Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, eu cumpri a tua vontade. Quer glorificar a Deus? Submeta-se à vontade de Deus. Gente, a coisa mais difícil do mundo, para seres que foram maculados pelo pecado, é abrir mão da própria glória para poder dar a glória para Deus, para poder glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós somos obedientes.
É quando o pecado bate a nossa porta e nós falamos, não, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. A melhor vida não é a que você me oferece, a melhor vida é a vida que Deus me dá, hoje e eternamente. A melhor vida é a vida com Deus. Irmãos, a pior vida do mundo é para quem conhece Deus, a palavra de Deus e vive em desobediência. Quem conhece Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus e vive em desobediência, o que acontece com ele? Sentimento de culpa, apanhando do diabo o tempo inteiro, que o diabo é a vara de Deus, né? Aí o diabo deita e rola, o diabo judia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, o texto que nós lemos da ceia. Se nós nos julgarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas quando nós não nos julgamos, nós somos disciplinados. E somos disciplinados para não perecermos com o mundo. E às vezes, para não perecermos, acontece mais ou menos aquilo que Paulo disse lá em 1 Coríntios. A carne é entregue ao diabo para ver se o espírito seja salvo no último dia. Quando a carne é entregue ao diabo, aí, desculpa a expressão, o pau come solto. Aí apanha e ele judia sem dó e sem piedade, né? Então, glorificar a Deus é quando nós nos submetemos a Deus. Então, Jesus está dizendo, eu te glorifiquei. Eu me submeti, eu obedeci, eu cumpri a sua vontade. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Aqui tem um outro aspecto que eu queria abordar com os irmãos. Fazer a vontade de Deus não é só nessa perspectiva de ficar aqui recuado. Fazer a vontade de Deus é não adulterar, não roubar, não mentir, não matar. Isso é fazer a vontade de Deus. Mas será que é só isso? Será que eu vou passar a minha vida cristã, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus só não fazendo isso, não fazendo aquilo, não fazendo aquilo outro? E não vou fazer nada para o reino de Deus? Então, Jesus está dizendo, eu te glorifiquei porque eu não fiz, mas eu também fiz. Eu te glorifiquei porque eu não pequei, mas eu te glorifiquei porque eu também ativamente fiz a sua vontade. Lembra do servo lá que pegou o talento e enterrou? Ele pecou, ele era moralmente repreensível. Jesus repreendeu ele moralmente? Repreendeu? Jesus repreendeu aquele servo? Por que Jesus o repreendeu? Porque ele não fez absolutamente nada para o reino de Deus. Nada. Nada, 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 nada. Então, Jesus está dizendo, eu te glorifiquei porque eu consumei, eu fiz a tua obra, aquilo que o Senhor me entregou para fazer. Quando eu me converti, eu acho que isso acontece com todos nós, e você pode dizer se é diferente com você. Quando eu me converti, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, Deus me alcançou, eu tenho vida com Deus, Deus é comigo. Deus é comigo, Deus tem me abençoado, e me abençoou mesmo, gente. Você não imagina o tanto que Deus me abençoou. Eu de complexado, a estima lá, né, para baixo, de repente a graça de Deus, a bênção de Deus começou a atuar na minha vida. Eu falei, eu sou imbatível. Eu já sou um cara esforçado e Deus é comigo? Aí daqui a pouco o Espírito Santo começou, mas e aí? E o que você vai fazer para Deus? O que você vai fazer para o reino de Deus? Que contribuição que você vai dar para o reino de Deus?
É como a gente diz, né? Primeiro a gente converte a Deus, depois a gente converte a obra de Deus. Tem muita gente que não se converteu à obra de Deus. Tem gente que vai passar a vida terrena sem dar 1 milímetro de contribuição para o reino de Deus. É só recebeu, só vem cá, só me dá, né? Mas nunca ofereceu nada, absolutamente nada, para o reino de Deus. Foi igual aquele servo que Jesus pôs o talento na mão dele, ele pegou o talento e não multiplicou aquele talento, ele enterrou o talento. E Jesus chamou ele de servo mau. Ah, Senhor, mas eu fiquei com medo e tal, ainda não compreendia muito bem quem que era o Senhor. Então, quando Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aí vem que essa obra de Jesus, ele nos confiou essa mesma obra. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Ou seja, essa obra que Jesus consumou, essa obra que Jesus realizou, essa obra continua. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós lemos, Paulo fala que esse ministério da reconciliação foi nos dado. Ou seja, esse ministério, ele continua. Nós lemos aí, não é? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? Versículo 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. O que é isso? Meu amigo, olha, você é o doutor Noel lá no seu trabalho com os médicos lá, meu amigo, você é um profissional muito bom, mas você é inimigo de Deus. Você está perdido, você não sabe o que é a verdadeira vida. Mas você pode ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, essa obra continua, essa obra da reconciliação. Tem muita gente num estado de inimizade com Deus, né? Então, essa obra da reconciliação continua e nós somos parte dela. Nós somos parte desse ministério da reconciliação. Jesus cumpriu a sua missão. Versículo 5. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Olha só. João nos aponta a divindade e a eternidade de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que tudo fosse criado, lá estava Jesus. E ele deixa a sua glória e vem ao mundo como enviado do Pai, na autoridade do Pai, na missão do Pai. E ele cumpre a missão e agora diz, olha, me receba e me conceda novamente a glória que eu tive antes de vir a esse mundo, antes que o próprio mundo fosse criado. Alguma pergunta em relação? Sim, Rodrigo.
Não, ok. Uhum. Faz de todo o coração. Abimael? Uhum. Lugar nenhum. Exato. O que eu tenho que tentar buscar nisso aí é o que eu estou lendo e tentando até para entender, porque muitas vezes você é salvo, né? Você é filho, você está tentando fazer a vontade de Deus. Agora, pelos meus próprios esforços, toda vez que eu tento fazer uma coisa para agradar a Deus, eu só pioro a minha situação. Isso. Então, eu ainda tenho que, eu acho que amadurecer nisso ainda, porque tipo assim, eu quero agradar a Deus, mas não com o meu esforço. Eu preciso realmente do Espírito Santo. Conhecendo, buscando a palavra, é nisso que eu vou chegar para agradar realmente a Deus. Porque se eu for tentar, pelos meus próprios esforços, eu posso cair no legalismo, né? Isso, legalismo. Mas eu sou bom, eu sou melhor que os outros, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, agradar a Deus, eu vejo assim, muita coisa de coração, é um negócio. Por isso que é o joio e o trigo, não tem jeito. Dentro da igreja, você tem várias pessoas que você acha que está agradando. Agora, será que você está agradando para o seu esforço próprio? Não vai chegar a nada. Então, eu acho que eu estou até lendo esse livro lá que chama Lei, Graça e Santificação. Conheço. Do Shochet. Para tentar. Eu já li uma vez, eu estou lendo a segunda vez. Tem coisas lá que ele fala que eu não consigo entender. Então vamos lá. Primeira coisa, a soberania de Deus ela não anula a responsabilidade humana. Assim, as duas coisas elas precisam exatamente desse equilíbrio. O esforço não é contra a graça. A graça ela é contra o mérito. Então, tá vendo, C.S. Lewis? Se o nosso esforço é para mérito, ofendemos a Deus e a graça. Se o nosso esforço é para a glória de Deus e não para o mérito, aí nós agradamos a Deus. O nosso esforço não é necessariamente ofensivo a Deus. Ele só é ofensivo a Deus quando é para mérito. Jejuei tantos dias, é o judeuzão. Estou aqui, jejuei, dou o dízimo de tudo, faço isso, aquilo, aquilo outro, para mérito. Não sou igual a esse aí. Então, ofendeu a Deus. Então, o nosso esforço ele não ofende a Deus quando ele é para a glória de Deus. Agora, quando ele é para mérito, aí nós nos tornamos legalistas, aí ofendemos a Deus mais do que qualquer outro pecador desgraçado. Jesus parece que deixava muito claro isso, né? A questão do mérito é realmente uma ofensa muito grande a Deus. Então, quando nós fazemos ou queremos fazer, e queremos fazer por mérito, né? E o mundo hoje é um mundo do mérito, é um mundo da meritocracia, importado do liberalismo, né? E desse modo de viver americano que influenciou o mundo todo, né? Então, nós caímos no mérito, na meritocracia. Então, o esforço, quando ele é para o mérito, aí ele é uma ofensa a Deus. Mas o esforço, quando ele é para a glória de Deus, ele não é contra a graça, ele não ofende a Deus. Um dia eu estava conversando com o pastor Zé, não sei se ele se lembra, mas tem muita gente que quando ele recebe alguma coisa, ele nunca entende aquilo como uma graça de Deus. Ele entende como um mérito. Para alguns até chegou a passar de hora. Eu já deveria ter recebido isso há muito tempo. É mérito. Tem gente que o coração dele nunca vai ser alcançado plenamente pela graça. Tudo que ele obtém é conquista dele, é esforço dele, é mérito dele, é força dele.
Aí não adianta. Aí é pérolas aos porcos. Você vai jogar coisas numa draga, num buraco sem fundo. Então é muito importante isso, né? Uhum. Deus não usa só uma pessoa, né? Isso. Isso aí eu achei muito interessante. Quando eu vim para a igreja, Deus logo me deu um entendimento disso. Que eu sozinha, eu queria. Eu era só Jesus, eu queria que todo mundo conhecesse Jesus, mas eu não conseguia sozinha, não fazia nada. Né? Não consegue. E isso é importante para a glória não vir para a gente, né? Por isso que ele deu os dons. Então, multiforme, eu vi distribuiu. Isso lá no hospital, lá com a minha irmã, né? Deus usando a minha irmã no dela que eu não tenho. E ela me pondo para fazer o que Deus me deu e alcançando uma vida ali que parecia sem lógica, né? Uma irmãzinha da presbiteriana falou, se você tivesse ido com a Bíblia, ela não tinha aceitado aquela mulher lá, né? Aquela paciente. Mas como eu cheguei até cantando um pedacinho de uma música do Roberto Carlos, né? Aí ela me aceitou. Aí depois eu cantei para ela daquela cidade. Eu tenho uma casa naquela cidade. Ah, mas foi muito lindo aquilo. Eu vendo aquela mulher convertendo assim diante dos meus olhos, usando a minha irmã toda sem movimentos. Paralisada. Meu Deus, que coisa linda. Usando mais ela do que eu, né? Não é? Muito mais. É isso mesmo. Vamos entrar nessa parte, então, agora do mundo, né? Olha, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. A eles eu tenho transmitido as tuas palavras. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Guarda-os do mundo. Guarda-os do mal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou, santifico-os na verdade. Lendo isso aqui, o que vocês entendem sobre o mundo? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Não é? A princípio, ruim. Porque Jesus está pedindo, livra, guarda. Eu guardei, mas agora não estou mais, guarda o Senhor. O que é o mundo? Olha que naquela época não estava como hoje, verdade, Gardênia. O que é o mundo, gente? O sistema, a cultura, o modo de viver, os valores que a sociedade cria. O modo de viver que o homem cria e acha que é certo, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que o Salmo 1, ele vai dizer que aquele que anda de acordo com o conselho de Deus, esse é bem-aventurado. Agora, o mundo não anda de acordo com o conselho de Deus. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros de Éfeso e Mileto, ele diz assim, eu vos entreguei todo o conselho de Deus. O que é o conselho de Deus? O que é o conselho de Deus aqui? Os princípios de Deus, né? Gardena está falando, olha que aquele mundo de hoje, né? Hoje está muito pior. Gente, o que o mundo acha certo hoje e vive como se fosse certo, para Deus é uma abominação. Muitos valores que o mundo acha que é normal, para Deus não é. É desse mundo que Jesus está falando. Esse mundo odeia a Deus. Jesus está dizendo, esses que o Senhor me deu do mundo, eu lhes anunciei a tua palavra. Então, quem é de Jesus guarda a palavra de Deus, o mundo não guarda. Não adianta querer cristianizar o mundo.
Não adianta querer, sabe, abraçar o mundo. A fé não é de todos. O mundo está perdido e vai continuar perdido. Eu rogo por isso, eu não rogo pelo mundo. O mundo é contra Deus, o mundo é inimigo de Deus. Vou exagerar para vocês entenderem. De vez em quando a graça e a misericórdia de Deus vai lá e pega uns e escapa e saca lá do mundo, né, e tira lá do mundo. Mas o mundo está perdido. E vai continuar perdido. Esse é o estado do mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós comemos a comida, andamos no carro, vestimos as mesmas roupas, mas o nosso coração está em Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. É difícil entender isso? Gabriel, vamos aproveitar que você está fininho agora, pedalando muito, né? Vamos trabalhar. Hoje a gente vê muito do mundo na igreja. Isso. Comportamento dos jovens, principalmente, que a gente vê. Muitos jovens agem um comportamento assim, age igual no mundo e depois vem para a igreja e fazem da mesma forma e levam a vida normal. Ou então a gente vê tanta coisa acontecendo lá fora e já começa a achar aquilo tão normal que já nem estranha mais. Nem estranha mais. Igual eu trabalho em Pirenópolis mesmo, vejo tanta coisa bizarra lá e eu fico até me policiando, porque eu falo assim, sempre falo assim, isso não é normal, isso não é normal. E de vez em quando eu penso assim, mas isso já é normal, mas não é. Exatamente, é isso mesmo, Gardini. Né? E com o tempo, a gente vê tanta coisa na televisão, tanta coisa vai infiltrando na nossa mente, que a gente tem que ficar preso mesmo à palavra do Senhor. Exatamente. Para não ficar pensando assim, que realmente pode... que é comum, né? É comum, Esse é o trabalho do mundo. O trabalho do mundo é fazer as coisas abomináveis a Deus, coisas normais e comuns. E ele trabalha muito bem. Ele trabalha bem, mas por isso que Jesus está dizendo, olha, eu lhes anunciei a tua palavra e eles guardaram a tua palavra. Então o que vai manter a nossa mente no lugar certo é a palavra de Deus. Por isso que Paulo também, lá em Romanos 12, está dizendo que nós devemos o que não nos amoldar, não nos conformar a este século, mas renovar sempre a nossa mente com a palavra de Deus. Então nós temos que moldar a nossa mente com a palavra de Deus. É tão interessante, né? Por exemplo, quando a gente estuda a sociologia, a gente entende que a sociedade usa algumas coisas para modelar as pessoas, para poder enquadrar as pessoas. E consegue. A escola é um instrumento de coerção da sociedade. A sociedade tem os seus instrumentos para enquadrar as pessoas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela também enquadra. Ela também forma a nossa mente, ela também forma valores. O problema é que nós começamos a ficar com vergonha dos valores da palavra de Deus. Nós também começamos a achar que os valores da palavra de Deus são ultrapassados. Não, mas isso aí é de outro tempo, isso aí é de outra época. Hoje é outro mundo, é outra... Não é? Mas não. Palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. E quando Jesus disse para Satanás, está escrito, a gente não tem noção de tudo que está por trás disso. Porque o que está escrito permanece, não muda, graças a Deus que está escrito. Né? Benedetti com o provérbio italiano, ipsis litteris verba volare. Né? O que está escrito permanece, as palavras voam. Né? Gabriel, você queria falar? Chegou a sua hora. Chegou a minha vez. Mas era exatamente isso aí mesmo, a questão da cultura que o mundo tem colocado, esses valores tão invertidos.
isso preocupa, principalmente a questão dos jovens. Semana passada eu fui passear em Goiânia no shopping e eu fiquei besta, porque a cultura de hoje, como tem se colocado, assim, acho que o pessoal quer ser tão diferente, mas tão diferente, se mostrar tão melhor do que os outros, acho que cada vez está piorando. Eu vi ali meninas assim de 13, 14 anos, eu falava assim, gente, cadê o pai dessas meninas, né? E cada dia com roupas menores e quase nuas, e os rapazes da mesma idade se aproveitando daquilo ali. Eu falei, nossa, eu não faço parte dessa cultura, não vivi isso, eu fiquei embasbacado, porque eu falei assim, o mundo tem destruído isso, né? São pessoas sem alicerce, sem referência, né? É o que o senhor estava falando agora. A gente tem que estar alicerçado na Bíblia, porque ela tem que moldar a nossa mente. Exato. Né? E eles ali, eu vi lá, mas aqui em Anápolis tem, em todo lugar que você vai hoje tem. Os rapazes querendo ser malas, querendo aparecer de alguma forma, chamar atenção de alguma forma, e as meninas querendo, né, dessa outra forma aparecer e chamar atenção com o corpo. E eu fico vendo assim, a geração futura como que vai ser. Né? É preocupante, mas nós temos essa oração sacerdotal de Jesus. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. Não dá para a gente sair do mundo e montar uma comunidade alternativa. Igual os Amish lá nos Estados Unidos, aquelas outras comunidades alternativas, né? Não dá. Nós vamos morar nos mesmos prédios, para as mesmas escolas, e para os mesmos shopping centers, comprar as mesmas roupas, mas os valores internos são os valores da palavra de Deus. Então, isso aqui é fundamental, né? A palavra de Deus é o que dá norte, a palavra de Deus é o que norteia. Por isso que o diabo odeia tanto a Bíblia Sagrada. Por isso que há uma luta assim, muito grande de Satanás para poder descaracterizar a Bíblia e os valores da Bíblia. Porque se nós perdemos os valores da Bíblia, aí acabou. Aí nós ficamos sem referenciais, ficamos sem absolutos, né? Então Jesus está dizendo, eles guardam a minha palavra, o mundo não guarda. Não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. Guarda-os do mundo. Assim como o mundo me odiou, o mundo os odeia. Esse é outro problema, né? Aqui agora eu vou pegar num ponto que eu acho assim crucial. Nós não queremos desagradar o mundo, nós queremos ser light, né? Nós não queremos ser aquele crente quadrado, chato, né? E que não deve ser mesmo, né? Mas aí a gente vai negociando, vai se ajeitando, vai abrindo mão e etc e tal, né? Tem algumas coisas, irmãos, que realmente o mundo pulou para dentro da igreja. A gente não está dando conta de manter o mundo lá fora, né? Os irmãos conhecem bem o pastor Éder. O pastor Éder, ele é mais assim, né, do rompante, né? E outro dia ele disse que teve que dar um espalho lá na igreja porque o trem estava ficando muito complicado. E essa relação da igreja com o mundo, de ser agradável ao mundo, né? Ela vai criando uma aproximação muito grande. Quando a gente vê, engraçado é que é o que eu sempre digo, né? Se entrar 7, o elevador cabe 8 pessoas. Se entrar 7 saudáveis dentro do elevador e entrar um gripado, o gripado gripa todo mundo e o 7 não cura a gripe dele. Há uma tendência, olha só, infelizmente, há uma tendência quase que normal e natural de nós sermos mais influenciados pelo mal do que conseguimos influenciar. É o que a Gardner está dizendo. Dependendo com quem você convive, com quem você anda,
a possibilidade dos seus valores irem se afrouxando é muito maior do que você influenciá-los. E a questão numérica influencia. Eu lembro quando eu estava na universidade, em Belo Horizonte, e eu tinha lá os meus amigos, e eles eram os meus amigos e era a minha família. Mas eu tinha que ficar o tempo inteiro, assim, muito ligado, porque senão eu era tragado. Me convidavam para a festa de aniversário, era meu amigo, eu queria ir, eu tinha que ir. Eu ia, chegava, cumprimentava, passava um pouco, gente, estou indo embora. Não, mas nem começou a festa. É agora que eu tenho que ir mesmo. Né? Porque a hora que a festa começar, se eu estiver por aqui, né, o negócio fica feio. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas guarda isso na sua cabeça. É mais fácil um gripado gripar todo mundo do que os outros passarem saúde para aquele que está doente. É ou não é? Então, a possibilidade de a gente ser influenciada, a nossa propensão natural da nossa natureza é para o mal. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Eu digo assim, até por uma questão de arrogância mesmo. Às vezes, não vou ser contaminado, não vou ser influenciado, tem a palavra de Deus e tal. Não, abra o olho. Abra o olho, porque o mundo é muito mais sutil do que a gente imagina, né? Rubens? O senhor usou a palavra sutil, e falando ainda exatamente no tema que a Gardênia tocou, as estratégias são muito perigosas. Muito perigosas. O mundo ele utiliza todas as formas visuais, audiovisuais, enfim, não é? Com muita qualidade. Com muita qualidade, para a gente pensar que aquilo está ótimo, está tudo bem, né? Ontem eu fiquei estarrecido vendo um vídeo, eu coloquei lá no YouTube para tocar os louvores, né? Tem lá hinos, né? Isso. Mais de 1 hora eu vou ouvindo. De repente eu vi um vídeo lá que eu falei, não é possível que isso seja cristão. Não tem sentido isso, né? Uma representação muito forçada, a cantora fazendo gestos assim muito bruscos, né? Ela roqueira, o outro também. E eu fiquei pensando, onde é que o evangelho está indo, né? Exatamente. A igreja está indo para onde? Aí eu me lembro, igual o senhor falou, o mundo ele força a gente a querer acreditar que isso é tudo normal. Quando eu entrei na faculdade, um grupo de colegas falaram, olha, Rubens é muito certinho, você é muito certinho, Rubens. No final da faculdade a gente vai ver que você está desvirtuado, nós vamos desviar você. Exatamente. Olha onde eu estou, né? Exato. Porque foi a graça de Deus e as estratégias do mundo não me venceram. É o que nós temos que fazer todos os dias, né? Exatamente. Em casa, na faculdade. Glória a Deus. Verdade. No serviço, ele observando, né? As estratégias, fugir do mal. Ou resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu já comentei aqui um dos meninos da igreja, novos ainda, né? E trabalhando numa empresa, ele disse que todo dia ele era bombardeado, os colegas só falando besteira e aquela pressão danada. E um dia uma colega de trabalho chegou para ele e falou assim, ô fulano, você não quer ser meu amante, não? Falou, mas eu sou casado e você também é casada, que isso? Não, é por isso que eu estou te propondo ser meu amante, não meu namorado. É porque somos casados. Ou seja, né, colegas de trabalho. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Né? É o mundo. Aí Jesus então está dizendo, olha, eles não são do mundo como eu também não sou. Eu tenho que ter claro isso. Se eu sou de Jesus, eu não posso ser do mundo. Se eu sou do mundo, eu não sou de Jesus. Ou eu sou de Jesus, ou eu sou do mundo. Ou eu vivo em obediência a Deus e na vontade de Deus, ou eu vivo fora. É que eu estou dizendo, né, nós não podemos nos iludir, nós não podemos nos enganar. Quem é de Jesus, vive com Deus, vive a vida de Deus. Quem é do mundo, vive no mundo, os prazeres do mundo, a vida do mundo. E aí vai viver a morte, que também começa aqui e vai acabar no inferno.
A vida eterna começa aqui e acaba nos céus na glorificação. É assim que a Bíblia coloca, né? E nessa sequência, a outra coisa que Jesus trabalha também é a questão da unidade da igreja, né? A fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, os vínculos, a nossa unidade, o nosso amor cristão causa um impacto no mundo. Muita gente já foi tocada e desejou vir para a igreja por ver o nosso amor e a nossa unidade. Então isso nós não podemos perder de forma alguma. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sim. Vai chegar, só um pouquinho, Edileuza. Edileuza, aqui, por favor. Nós conhecemos um casal aqui, e casal muito enrolado, ele é kardecista, faz reuniões, kardecistas em casa, invoca espíritos, e ela tem conhecimento católico, cresceu na igreja católica, não aceita, não crê nisso, mas aceita dentro de casa. Certo. Conhecemos esse casal, e ontem fomos lá, outra vez, pela segunda vez, e ela pediu que a gente fosse lá. Que ela queria oração e libertação da casa dela, porque ela está sentindo uma angústia com um negócio muito terrível. Então, nós fomos lá ontem. E aparece na casa dela o irmão dela, que está assistindo, né? Ah, não, irmão não, filho. Que está assistindo numa igreja Assembleia de Deus, mas também tem muita confusão na cabeça. E fomos conversar com os dois. E conversamos muito, saímos de lá às 7h30 da noite ontem. E no final da conversa, oramos, né, depois com eles, fizemos oração de libertação e explicamos a palavra de Deus sobre reencarnação, sobre as doutrinas católicas. E no final, a palavra daquele filho dela e dela nos impactou. Ele falou assim, olha, pastor, nunca conversei com um crente como vocês. Nunca um crente me disse o que vocês disseram aqui. Vocês estão aqui pregando somente o amor. E ela falou comigo assim, Edileuza, eu queria tanto que você viesse morar aqui perto. Que a sua presença, as suas palavras me traz uma paz tão grande. E nós glorificamos a Deus. Porque isso é testificar do Senhor. Com certeza. Isso é testemunhar. Quando as pessoas sentem, não palavras nossas, mas sentem a presença de Deus. Eu falei, isso é a presença do Espírito Santo aqui. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu queria que o senhor fizesse um fechamento, já sei que já fechou sua mensagem, mas no versículo 24, desde que nós começamos a ler, que eu empaquei no versículo 24. Eu creio que é uma conclusão tremenda para tudo que nós ouvimos nesta manhã. O versículo 24 é a vontade de Jesus. Quando falamos da vontade do Pai, qual é a vontade de Jesus? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pastor, a vontade de Jesus é que nós estejamos onde Ele está, que os discípulos estivessem onde Ele estava. Não é por aí, pastor? Para a gente fechar aí a coisa, que nós devemos estar aonde Jesus está. E aonde que Jesus estava, e do que Jesus estava se referindo, aonde eu estou, que eles estejam também. Isso. O segredo não está por aí, pastor? Com certeza, comunhão, né? E Efésios capítulo 1, se eu achar aqui, agora, Efésios, aqui. Efésios capítulo 1.
Olha só. A partir do versículo 20, né? Se a gente pegar o 18, referindo-se à igreja, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Né? Então, em Cristo Jesus, nós estamos assentados também nas regiões celestiais. Por isso que a expressão-chave de toda a teologia paulina é em Cristo. Então, estar em Cristo. Se alguém não está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, não tem nenhuma condenação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, estar em Cristo, né, e nós estamos em Cristo, estar nas regiões celestiais, é estar assentado com Cristo, que é o cabeça da igreja, nós somos a igreja, o corpo, né? Então nós estamos em Cristo. É o que nós chamamos, e que é muito presente em João, que a teologia ocidental não trabalha, mas a teologia oriental trabalha muito, é a união mística de Cristo com a igreja. É um mistério, nós estamos unidos com Cristo. Onde Cristo está, nós estamos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?